Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença. Que o Senhor venha falar através de mim, que eu seja apenas um instrumento em suas mãos, que eu diminua cada dia mais, e que o Senhor cresça, e que o teu povo, todos aqueles que o Senhor quer alcançar com a mensagem da tua palavra, seja edificado, esteja crescendo no teu conhecimento e na tua verdade, e em santidade, se preparando para subir muito em breve ao seu encontro. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é: quantas guerras mundial haverá ainda? Quantas guerras mundial haverá ainda? Então, até o fim deste mundo, até o final deste mundo que conhecemos, né, o mundo governado por Satanás, mundo caído no pecado, mundo que Deus amaldiçoou devido ao pecado do homem. Então, de agora, né, ou melhor, de 2020 até o final deste mundo, deste tempo, deste mundo caído, haverá 3 guerras ainda. Então, vamos ver estas guerras. Então, muitos dizem que nós estamos na terceira G. E é verdade. Nós já estamos na terceira G. Só que essa G não é nem a guerra do Emagedon e nem Gog e Magog. Então, esta terceira G está em Mateus 24:7, que nos diz assim. Jesus nos diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, nesse versículo 7, Jesus cita os 4 cavaleiros, né, do Apocalipse. Então, ele cita a guerra, ele cita a fome, ele cita a peste e ele cita terremotos. Então, a guerra de nação contra nação é a terceira G. A fome é devido à guerra e a peste, as pestes, é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então, as pestes que Jesus fala aqui nesse versículo é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, né, que veio com aquela solução. E quem estava usando branco? Os médicos, né, as enfermeiras. E o cavaleiro branco veio com um arco, né? Eu acho que não dava para falar. Então, o arco a gente sabe, né? Isso aqui, ó, parece um arcozinho, tem a flechazinha que enfia o veneno, né? Vocês sabem qual veneno é. Então, o primeiro cavaleiro é a enfermidade, que agora vem muito mais, porque o cavaleiro, com o selo quando é aberto, ele nunca deixa de agir até a volta de Jesus. Então, até a volta de Jesus vai haver pestes, até a volta de Jesus vai haver guerras, até a volta de Jesus vai haver fome, até a volta de Jesus vai haver terremotos, vai haver fenômenos da natureza, vai haver o cavaleiro amarelo, que em algumas Bíblias é traduzido por amarelo, mas ele é verde, que fala do meio ambiente, que fala do clima. Então, Jesus citou todos eles aqui, só porque Jesus não falou em cavaleiro, ninguém tem eles como cavaleiro.
mas aqui está ele. Então, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino contra reino. Aqui Jesus está falando do reino espiritual. O reino de Satanás e o reino de Deus. Então, o mundo espiritual está em guerra. E esta guerra no mundo espiritual está vindo e já veio para o mundo físico, para o mundo visível. Então, a guerra que está acontecendo no reino contra reino está visivelmente na guerra de nação contra nação. E Jesus falou em fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, significa que isto em vários lugares vai ser pior do que em outros lugares. Essa fome, essa peste, esses terremotos vai ser pior. Agora nós estamos falando das 3 guerras. Então, a primeira guerra, Mateus 24, 7. Guerras de nação contra nação. Esta guerra no Apocalipse, ela está no capítulo 9 do Apocalipse. Então, no capítulo 9, os versos do 13 ao 19, nos diz o seguinte. Então, no Apocalipse 9, do 13 ao 19, relata esta guerra de nação contra nação. 13 ao 19, diz assim: E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos, preste atenção aqui, versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Então, era de 200 milhões de soldados, né? E assim vi os cavalos nesta visão, os que sobre eles cavalgavam. Tinham couraça de fogo e de jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e como elas danificam. Então, o que é que João está relatando aqui no Apocalipse 9, do 13 ao 19? Aliás, Jesus, né? Porque Jesus foi quem citou, mostrou para João, não é? Estas coisas. E João escreveu. Então, João viu, não é? João viu a 3ª G mundial. Então, João está relatando aqui. Então, Jesus mostra isso e João relata, né? Na 3ª a 6ª trombeta. Então, Jesus
relata esta guerra que será a última guerra mundial antes, preste atenção, antes do arrebatamento. E ela é chamada por Jesus de guerra de nação contra nação. Então, esta G que estamos tendo agora, ela é uma G mundial de nação contra nação, que Jesus fala em Mateus 24, 7. Ela será uma G mundial e ela abrangerá todas ou quase todas as nações. Então, esta guerra começou em 2021, com o conflito de Israel e a Palestina. E de lá para cá só tem aumentado as nações que estão fazendo parte destas guerras. Então, em 2021, logo depois da pandemia, porque o Cavaleiro Vermelho, que é a guerra, ele é depois do Cavaleiro Branco, que é a peste. Olha, o Cavaleiro são os 4 maus juízos de Deus, que é o juízo de Deus sobre a terra. No Velho Testamento, era sobre a nação de Israel, sobre os judeus, sobre os israelitas. Mas nos nossos dias é sobre todas as nações. Então, esses 4 juízos de Deus é chamado de peste, é chamado de guerra, é chamado de fome, é chamado do meio ambiente, do clima, de terremotos, de chuva, essas coisas aí que nós estamos vendo. Então, isto são os 4 maus juízos de Deus. Está lá em Ezequiel, capítulo 14, os versos do 12 ao 21. Vocês podem ler lá, que lá Deus fala claramente desses 4 maus juízos. Mas no Apocalipse diz que é o cavalo e seu cavaleiro. O cavalo é o sistema do dragão, que Jesus deu permissão para ser implantado no mundo em 2020 com a abertura do primeiro selo. Por isso lá diz, ele saiu vencendo e para vencer. De 2020 para cá, o sistema só avança e ninguém vai impedir o sistema de avançar, a não ser o próprio Jesus. Então, esta guerra, essa terceira G, não é a G do Hemagedon, mas sim de nação contra nação. E nós estamos vendo que tem cada mês as nações estão se unindo mais para lutarem umas contra as outras. Então, a Terra está sendo dividida em 2 grupos. O grupo dos globalistas e o grupo dos comunistas. E as nações dos globalistas estão lutando ou se preparando para lutar com as nações dos comunistas. Por isso Jesus diz guerra de nação contra nação. Então, no Apocalipse 9, do 3 ao 19, será o clímax desta guerra. Quer dizer, aqui no toque da 6ª trombeta será quando todas as nações, ou quase todas elas, estarão em guerra. Então, o mundo todo vai entrar em guerra, ou quase todo, né? Pelo menos as principais nações. Então, no Apocalipse 9, do 3 ao 19, será a reunião destas nações lutando entre si. E segundo Jesus, né, aqui mostrando para João, será morto 1/3 parte, né, destas pessoas do mundo, né? Então, 1/3 parte da humanidade que viver nesse tempo
será morta, porque na abertura dos selos será morta uma quarta parte da humanidade, através das pestes, que agora tem muitas agora, né? Esse ano tá aparecendo muitas, não é mais só uma, mas muitas. As pestes, a fome, a guerra e o clima, e o problema climático, né? Está matando muita gente, né? E na abertura dos selos serão mortos uma quarta parte. Já no Apocalipse 9, do 13 ao 19, será morto uma terça parte, porque nos selos é uma quarta parte, aí ficou três partes. Já aqui nas trombetas será morta uma terça parte, vai ficar duas partes, né? Dois quartos. Então vai ficar da humanidade viva para as taças, né? E nessas taças aí vai morrer mais um bocado. Então, quando Jesus vier voltar para governar essa terra, vai existir poucas pessoas nesta terra, né? Aqui no Apocalipse 6:8, nos diz o tanto de gente que eu já falei, não é? Capítulo 6, versículo 8, nos diz assim: e olhei e vi um cavalo amarelo, que é verde, tradução correta. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, é isto que nós estamos vivendo hoje. A guerra, a peste, a fome e o clima, não é? O meio ambiente, essas coisas que estão acontecendo, tudo isto é o quarto cavaleiro matando as pessoas. E nós estamos vendo, não adianta, porque não vai melhorar. Nós já estamos nos últimos anos desta humanidade. Aqui no Apocalipse 9:17, João descreve um brindado de guerra. Então vamos ver o versículo 17 do capítulo 9 do Apocalipse, que aqui é a guerra intensa, né? Versículo 17. E assim vi os cavalos, aqui ele está falando de um tanque de guerra, né? Os cavalos, nesta visão, os que sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo, né? E de jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Então, é que ele está descrevendo um tanque de guerra com os seus canhões, né? E quando eles atiram as bombas, né? Então, sai fogo, sai fumaça, né? Sai enxofre, como ele diz aqui. Então, é isso que João está descrevendo aqui no versículo 17. É um canhão de guerra. É estes brindados, né, que hoje está mais fortificado. Então, esta guerra de nação contra nação também será para o cumprimento de Mateus 24, capítulo 24, os versos do 9 ao 13. Então, estas guerras de nação contra nação é também para se cumprir esta parte aqui. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
Então aqui, essas guerras de nação contra nação, será exatamente para haver esta separação dos verdadeiros salvos para aqueles que se dizem que são salvos e não são. Então a separação das ovelhas e dos bodes. Então nesta guerra, todos vão poder realmente mostrar a fé que tem em Jesus. Aqueles que têm fé em Jesus verdadeiro, eles vão preferir a morte do que se submeter ao sistema da besta, né? Nós estamos vivendo o sistema, porque o anticristo só vai aparecer depois do arrebatamento. Então, esses 3 primeiros anos e meio dos 7 anos é o sistema, o cavalo é o sistema. E o cavalo vai até esses 7 anos, até a metade dos 7 anos que começou em 2023. Então, eu já expliquei, meus irmãos, em um estudo, a igreja é uma parte de Israel, é o reino de Israel. É o reino de Israel, são as 10 tribos de Israel. São os samaritanos que os gentios foram insertados nele, que lá em João, capítulo 4, começaram a se voltar para Jesus. Então, nós somos este reino de Israel, esta casa de Israel, que foi incestada, os gentios nela, porque os israelitas deixaram o Deus verdadeiro, se tornaram gentios, e quando Jesus veio, eles começaram a voltar para Jesus, lá no capítulo 4 de João. Então, a igreja é o reino de Israel, são as 10 tribos de Israel. E este reino de Israel será provado pela esta guerra de nação contra nação. Então, esta guerra de nação contra nação será para a igreja se preparar, se santificar, se aproximar mais de Deus. E nesta preparação, que será mais ou menos 3 anos e meio, muitas coisas ruins vai acontecer com o povo de Deus. Serão perseguidos, como Jesus diz aqui. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, se cumprirá isso aqui, porque estas pessoas vão caçar os verdadeiros filhos de Deus, porque os falsos vão negar Jesus, vão apostatar sua fé, vão aceitar o sistema do dragão, da besta, né? Então, aqui, neste tempo, todas as nações odiarão os verdadeiros cristãos, e lhes perseguirão, e lhes matarão. E muitos, né? Matarão a muitos. Esta guerra de nação contra nação será a preparação final para a verdadeira igreja, para o arrebatamento. Então, Jesus vai estar provando a fé de cada um, somente a igreja. E só os verdadeiros salvos permanecerão firmes até o fim. Jesus diz no versículo 13 de Mateus 24, quem perseverar até o fim será salvo. Só aqueles que nesse tempo ficarem firmes em Jesus até o fim, eles serão arrebatados, já estarão prontos para subir. Então, esta guerra mostrará quem realmente é ovelha e quem é bode, quem é luz e quem é trevas, quem está firmado na rocha e quem está firmado na areia. Então, vai se ver aí realmente quem é quem. No Apocalipse 11:15 será o toque da última trombeta. Então, no Apocalipse 11:15 diz assim: 11:15.
O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui Deus entrega o reino do mundo para Jesus. Então Jesus agora vai se preparar para voltar, primeiro para a igreja, depois para Israel, porque Deus já entregou os reinos do mundo nas mãos do Cristo, do seu Filho. Então, no Apocalipse 11, 15, será o toque da última trombeta e também o tempo do arrebatamento. Então, o toque do último trombeta. Paulo diz, ao toque da última trombeta, a trombeta de Deus soará, e os que estiverem mortos vão ressuscitar primeiro. Depois os que estão vivos serão arrebatados, serão transformados e arrebatados. Aqui no versículo 18 do Apocalipse 11, diz assim, 18, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e iraram-se as nações. Então, lá em Mateus 24, 9, Jesus diz que todas as nações odiarão a igreja, odiarão o seu povo. Mas aqui no Apocalipse 11, 18, aqui está dizendo, e Deus está dizendo, e iraram-se as nações. Então, as nações, elas não estão só com ódio, mas elas estão iradas com a igreja. E esta guerra de nação contra nação, eles vão vir para destruir a igreja, para destruir os salvos. E aí o que é que Deus diz? E veio a tua ira e o tempo dos mortos. Então Deus diz assim, chega, agora é minha vez de destruir esses mortos. Quem são os mortos? Todos aqueles que perseguem o povo de Deus, que rejeitam o povo de Deus, que não quer Jesus. Então, veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Então, aqui vem o julgamento sobre os ímpios, sobre aqueles que não querem saber de Deus. E o tempo de dares o galardão aos profetas. Então, chegou o tempo da ira de Deus contra os ímpios, mas chegou o tempo de Deus, de Jesus, galardoar o seu povo, os seus servos, os que foram fiéis. Aqui diz, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, os cristãos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então chegou o tempo do arrebatamento e chegou o tempo do juízo de Deus sobre esta terra e sobre todos os ímpios, todos os mortos, todos aqueles que não têm Deus na sua vida. Então, o versículo 19, então, diz o seguinte, e abriu-se no céu, oh glória, e abriu-se no céu o templo de Deus, preste atenção, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraivada. Oh, glória! Então, João nos relata Então, no Apocalipse 11, 19, João nos relata o seguinte. João nos relata que o santuário de Deus, que é Jesus, né? O santuário de Deus, o templo de Deus, que é Jesus. Jesus é o templo de Deus. E a arca e abriu-se no céu o templo de Deus. O templo é Jesus. Então o céu foi aberto e foi visto o templo de Deus. E a arca
da sua aliança foi vista no seu templo. Então Jesus é o templo de Deus. E a arca da aliança, a arca representa a presença de Deus, representa a glória de Deus. Então o que é que João está relatando aqui, está escrevendo aqui? O que é que ele está vendo aqui? Ele está vendo Jesus no céu. Os céus abertos, Jesus está nos céus. Quer dizer, a arca, a glória de Deus, Jesus em glória. Jesus em glória. Então, João está vendo Jesus em glória, os céus abertos. Então, Jesus já está pronto para voltar, para arrebatar a sua igreja. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Então, o templo é Jesus. A arca da aliança é a presença de Deus, é a glória de Deus. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, Jesus vem buscar a sua igreja e vai acontecer todos estes fenômenos na terra. Então, Jesus vai vir. E no capítulo 12, relata o arrebatamento. Então, é isso que nós vemos, né? Então, João nos relata que o santuário de Deus, que é Jesus, e está no céu, foi aberto, ou melhor, o céu, onde é o trono de Jesus, de Deus, né? João vê o santuário de Deus, que é Jesus, preparado para a sua volta, para buscar a sua igreja. Que maravilha! João também vê a arca de Deus no santuário de Deus, ou melhor, a arca representa a glória de Deus no seu santuário, ou templo. Então João vê Jesus, o templo do Pai eterno, em toda a sua glória e preparado para vir buscar a sua igreja. Glória a Jesus, santo é Jesus. Então, esta é a primeira guerra, a guerra de nação contra nação. É a preparação da igreja para o arrebatamento. A igreja está sendo preparada. A verdadeira igreja, não a igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia não quer saber de Deus. A igreja Laodiceia quer saber das coisas deste mundo. A igreja Laodiceia precisa ir comprar ouro refinado no fogo das mãos de Jesus. Então, a segunda guerra, são 3 guerras. A primeira guerra de nação contra nação. A segunda guerra mundial será a guerra do Emagedon. Preste atenção. Esta guerra será para a purificação dos judeus convertidos, do remanescente dos judeus que vão reconhecer Jesus. E eles precisam também, assim como os cristãos, eles precisam ser santificados, ser purificados, ser provados, passar pelo batismo de fogo. Então, a segunda guerra é a guerra do Emagedon. Esta guerra será para fazer a separação entre os judeus nascidos não somente da carne de Abraão, mas também nascidos da fé de Abraão, nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, nascidos de Jesus, nascidos de Deus. Então, no Apocalipse 16, do 12 ao 16, Apocalipse capítulo 16, do 12 ao 16, nos diz assim: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de
todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui é a Segunda Guerra Mundial. Nesse tempo a igreja já subiu, já foi arrebatada. O anticristo já está governando. E aqui no capítulo 16 do Apocalipse, ele está reunindo todas as nações. Agora as nações já não estão mais divididas, elas já estão todas unidas. Todas as nações já estão unidas, se preparando para a guerra contra o verdadeiro Messias, contra Israel, a Israel de Deus. Eles querem destruir o remanescente de Israel. Eles querem destruir a terra de Israel, a cidade de Jerusalém. Então eles estão se preparando para esta grande guerra. É a guerra do Armagedon. E esta guerra será no rio Eufrates. No rio Eufrates, é lá mesmo. E lá eles vão guerrear, lá no capítulo 19 do Apocalipse, será esta guerra do Armagedon. Então, no Apocalipse 16, do 12 ao 16, João relata a preparação para esta Segunda Guerra Mundial. Esta guerra será todas as nações contra o reino de Judá, ou este Israel de hoje. Então, eles vão se reunir para destruir a nação de Israel, para destruir o remanescente que não se prostra ao anticristo, para destruir Jesus, o verdadeiro Messias. Então, os reis do Oriente, que já fizeram aliança com o sistema. Então, esta aliança que muitos dizem que é o anticristo quem vai fazer com os árabes, não é o anticristo, é o sistema. É o sistema do anticristo. E ele já fez esta aliança. E nós já estamos vivendo esses 7 últimos anos. E o sistema já fez esta aliança. E o anticristo já está assumindo o seu governo, só que nos bastidores. Porque ele só vai ser revelado ao mundo quando a igreja for tirado da terra. Lá em 2 Tessalonicenses 2 nos relata isso. Então, os reis do Oriente, que são os filhos de Abraão pela carne, através das outras mulheres, não de Sara, não é do filho verdadeiro, do filho legítimo. Então, os reis do Oriente são os filhos, os descendentes de Ismael e dos outros filhos de Abraão, que vão lutar contra Israel, contra o reino de Judá. E todas as outras nações unidas com os descendentes de Abraão, por parte de Agar e da outra esposa dele. Então, os reis do Oriente, que já fez aliança com o sistema da besta e com Judá, ou este Israel de hoje, então quebrará a aliança feita com Judá. E o anticristo irá lutar contra Jesus, destruir o remanescente. Ele vai lutar com Jesus para tentar destruir o remanescente. Ele vai tentar lutar com Jesus e com o reino de Judá, com os cristãos, com os judeus cristãos neste tempo, já tem aceitado Jesus. Ele vai tentar destruir, só que ele não destrói o Filho de Deus.
ele não destrói Jesus, né? Jesus destruirá esse sistema maligno no mundo, ele prenderá, né? Que no Apocalipse 19, 9, do 9 em diante, a gente vê, não é, o que é que Jesus vai fazer com esse sistema maligno. Então, deixa eu ler aqui. Apocalipse 19, versículo 19, diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, aqui era o exército visível, preste atenção, minhas irmãs. A guerra espiritual que fica no mundo espiritual, agora ela se materializou. Agora a gente vê Satanás com o exército dele, Satanás na pessoa do anticristo, com o exército dele, e Jesus, o Messias verdadeiro, com o seu exército. Então, os dois aqui vão se enfrentar. Então, Jesus vai destruir o anticristo e o falso profeta. Então, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, todo aquele exército de malignos, daquele povo, desse sistema, será destruído, será morto. A espada que sai da boca de Jesus é a palavra que Jesus vai lançar, e todas estas pessoas irão morrer. E o anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo. E no capítulo 20 do Apocalipse, dos versos do 1 ao 3, Satanás será preso no abismo durante os 1000 anos que Jesus vai governar. Esta é a segunda guerra que ainda vai existir antes do final de tudo existir neste mundo. Então, João relata a preparação para esta segunda guerra, nessa segunda G. Os reis do Oriente, que já fez aliança com o sistema da besta, com Judá, ou este Israel de hoje, então quebrará a aliança feita. Então, o sistema do dragão fez aliança com os reis do Oriente, com os árabes e seus irmãos. Mas o anticristo vai quebrar essa aliança e não vai respeitar Judá mais coisa nenhuma, e vai perseguir, vai reunir todos os reinos da terra para destruir a nação de Israel e também lutar com Jesus. Só que eles vão se ferrar, não é? Aqui o versículo 17 do Apocalipse 19, do Apocalipse capítulo 19, aqui a gente vê o anjo, não é? Chamando todas as aves para comerem carne, né? Por quê? Porque chegou a hora de Jesus vir com a sua ira sobre esses mortos, que ele fala lá no versículo 18 do capítulo 11. Então, Jesus agora vai destruir essas pessoas. Então, no versículo 17 do capítulo 19, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus,
para que comais carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Eita, meu Deus! Então, aqui o anjo chama as aves. Uma revelação sobre essas aves. Essas aves é literal, mas também é espiritual. Estas aves são aves mesmo, né? São aves que comem carne, mas também são demônios que se alimentam do pó da terra, como Deus disse para a serpente. Você vai se alimentar do pó da terra todo o tempo da sua vida. Então, esses demônios se alimentam das pessoas, se alimentam do corpo das pessoas, se alimentam do pecado das pessoas. E quando o anjo chama essas aves, ele está chamando não só literalmente as aves feitas por Jesus, mas estes demônios para pegarem as almas destas pessoas e levarem para o inferno. Que pena, né? Que as pessoas não vão querer Deus. Então, isto é o que vai acontecer. Agora, na terceira guerra, a terceira e última guerra mundial, será a guerra de Gog e Magog. A terceira e última guerra mundial será a guerra de Gog e Magog. Esta guerra será para a destruição completa dos filhos das trevas. Depois que Jesus concluir o seu governo nesta terra, então Satanás será solto da sua prisão, porque ele foi preso. No Apocalipse 20, versículo do 1 ao 3, é relatado a prisão de Satanás. Mas no versículo 7 do Apocalipse 20, ele será solto para quê? Para arrebanhar, não é? Enganar essas pessoas que não aceitaram o governo de Jesus. Porque durante os 1000 anos que Jesus governar nessa terra, muitas pessoas não irão aceitar o governo de Cristo. Por isso, Satanás será solto para conduzir, enganar essas pessoas e elas seguirem a ele. Porque estas pessoas pertencem a Satanás e elas vão seguir ele. Então, eles se reunirão a Satanás, né? Essas pessoas, para destruírem o povo santo, os verdadeiros filhos de Deus que governaram no milênio com Jesus. Então, todos serão destruídos por Deus. Então, Satanás será lançado no lago de fogo. Então, deixa eu ler bem aqui. Apocalipse 20, os versos do 17 em diante, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, o milênio de Jesus, acabou o milênio. Então, Satanás será solto. E nessa terra terá os salvos, os santos, os que estavam governando com Cristo, mas também se terá aqueles que não aceitaram o governo de Cristo. E Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então ele vai sair de nação em nação, porque Jesus vai governar 1000 anos, vai ter muita gente. Porque quando Jesus vier governar, tem ainda gente, pessoas em todas as nações. E essas pessoas vão ter seus filhos e vai aumentar muita gente. E muitas dessas pessoas que nascerão nesse tempo não irão morrer, a morte será tirada da terra. E essas pessoas, muitas delas, não vão querer o governo de Jesus. Então Satanás será solto e ele vai sair em todas as nações, enganando essas pessoas que rejeitaram Jesus no seu governo. E vão arrebanhar essas pessoas.
e subirão sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então eles vão cercar Jerusalém, o lugar onde Jesus estava governando. Então a cidade amada, e de Deus descerá fogo do céu e os devorará. Então Deus vai destruir estas pessoas com fogo, todos eles que se rebelaram contra Jesus e seguiram Satanás. Nesta guerra de Gog e Magog será destruída com fogo, vinda do céu, vinda de Deus. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então Satanás, ele será preso, e ele não estará lá para fazer mal a ninguém. Ele vai ser atormentado. O inferno, o lago de fogo, foi feito para Satanás e os demônios dele. Os seres humanos não era para ir para lá, e vão para lá porque rejeitaram Jesus. E ele, Satanás, e o anticristo, o falso profeta, e todos os que rejeitaram Jesus, estarão lá, mas é sofrendo, não é fazendo mal um para o outro, não. Então, resumindo, vamos ver o resumo. A primeira guerra, a guerra de nação contra nação, que já estamos vivendo, será para provar, aperfeiçoar e santificar a igreja verdadeira de Jesus para o arrebatamento. A segunda guerra mundial, a guerra do Emagedon, será para provar, aperfeiçoar e santificar o remanescente de Judá para a segunda vinda de Jesus para governar esta terra. Já a terceira guerra mundial, a guerra de Gog e Magog, depois do milênio de Cristo, será para Satanás retirar ou ceifar os dele que se rebelaram contra o governo de Jesus. Então, essas três guerras são para isso. E nós já estamos na primeira, na guerra de nação contra nação. E no toque da sexta trombeta, todas as nações, ou quase todas as nações, estarão lutando entre si. Os comunistas contra os globalistas. E os cristãos estarão sendo perseguidos e mortos muitos. Aqueles que resistirem até o toque da sétima trombeta. Então, estes serão arrebatados com Cristo, porque já estarão prontos. Os outros terão apostatado a sua fé, terão negado Jesus e ficarão sem ser arrebatados. Que o Senhor nos abençoe, que possamos entender que nós já estamos nos últimos anos da volta de Jesus, de Jesus vir governar o milênio nessa terra. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este estudo maravilhoso, esta revelação da sua palavra. Que os teus filhos possam ter entendido e que nós estamos caminhando para uma guerra mundial, guerra de nação contra nação, como o nosso mestre falou. E que possamos estar preparados para esta guerra, tanto espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente. Que o Senhor nos ajude. Perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente. Mande para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir e entender o tempo em que nós estamos na palavra de Deus. E se você entendeu esta palavra e você quer receber Jesus, convide ele para entrar na sua vida. E ele vai lhe aceitar como sendo seu servo. E ele vai lhe dar a salvação. Então, arrependa-se dos seus pecados. Convide Jesus para entrar na sua vida. Em nome de Jesus. Mande essa live para frente. Dê o seu bonzinho. Compartilhe. Comente. E
se inscreva no meu canal e mande essa mensagem para outras pessoas. E até o próximo estudo. Até sábado.